Boa noite para todo mundo. Hoje, 23 de março de 2023. Vamos para o resumão do dia, pessoal. Hoje bastante coisa para falar, principalmente aqui do Brasil, né? Nossa bolsa aí perdendo 100 mil pontos. Isso é bem emblemático. Mas já já a gente fala de Brasil, vamos começar pela Ásia. Bom, nessa madrugada, pessoal, as bolsas da Ásia fecham no positivo, em sua maioria, tá? Apesar da negatividade das bolsas de ontem, devido à fala do Powell, que é o presidente do Banco Central americano, durante a decisão da taxa o anúncio, né, da decisão da taxa de juros por lá nos Estados Unidos. E depois a fala da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro Nacional por lá, que eu comentei no resumão de ontem, que deixou a bolsa dos Estados Unidos negativa e isso acabou contaminando a nossa. Apesar disto, as bolsas da Ásia aí fecham no positivo, porque nessa madrugada saíram vários balanços de empresas chinesas e vieram muito melhores do que o esperado. E essa positividade acabou contaminando as bolsas por lá, ok? Ainda falando sobre a Ásia, a bolsa da Austrália, ela fecha no negativo, é uma das únicas que fecha no negativo nessa madrugada, refletindo aí mais um dia de queda do minério de ferro, pessoal. O minério de ferro cai aí nessa madrugada mais de 2% de novo, e a composição da bolsa da Austrália, ela tem essa similaridade com a nossa, de que tem um peso considerável de empresas relacionadas à produção de minério lá também. Então lá eles sentem essa queda do minério e a bolsa por lá fecha no negativo, tá? Ainda sobre a Ásia, só a título de curiosidade, teve a reunião de política monetária de Taiwan e o Banco Central de Taiwan sobe os juros por lá também. Então nós tivemos aumento de juros semana passada na zona do euro, ontem nos Estados Unidos, a manutenção dos juros aqui no Brasil, que eu vou falar já já, aumento de juros lá em Taiwan, tá? Minério, já falei do minério de ferro em queda, petróleo também em queda, ele estava mais estável pela manhã, mas ao longo do dia ele acabou aí perdendo de novo a casa dos $70, o WTI, que é o barril de petróleo negociado na Bolsa de Chicago, e aí ele cai ao longo do dia hoje, fecha aí com mais de 2% de queda. São duas commodities, pessoal, tanto o minério de ferro quanto o petróleo, que tiveram queda hoje, que obviamente impacta na nossa bolsa também. Esse é um dos motivos da queda da nossa bolsa hoje, mas de longe o mais importante, nem de longe o mais importante, ok? Mas só para falar das commodities aqui. Agora vamos para a Europa. Bom, as bolsas da Europa, pessoal, elas fecham no negativo, mas não tão negativas quanto a negatividade de ontem, que teve nos Estados Unidos. Então, assim, quando teve a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos ontem, elas estavam fechadas, elas refletem essa negatividade na hora que elas abrem, porém ao longo do dia de hoje, a Bolsa dos Estados Unidos, ela recupera parte das perdas e isso acaba contaminando positivamente as bolsas da Europa. De qualquer forma, elas fecham hoje sim no negativo. Em se tratando especificamente da Europa, teve decisão da taxa de juros da Suíça, que aumentou os juros, da Noruega, que aumentou os juros, e do Reino Unido, que aumentou os juros. Acho que os únicos que querem cortar os juros no mundo, por aqui, algumas pessoas de Brasília. Mas vamos em frente. De qualquer forma, bolsas lá da Europa fecham aí no negativo no dia de hoje, refletindo parte da queda de ontem, uma leve recuperação dos Estados Unidos de hoje e essas atuações dos bancos centrais por lá, tá bom? Agora vamos para os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos hoje, ele, como eu já havia falado, ele recupera parte da perda de ontem. O que teve de chave aí ao longo do dia foi que a Janet Yellen, ela volta a público hoje e ela tenta consertar o que ela falou, o que ela falou ontem, que eu comentei com vocês que o FDIC, lá, o Fundo Garantidor de Crédito lá, não vai cobrir depósitos acima de $250 mil de possíveis bancos dos Estados Unidos que quebrarem. Ela falou isso ontem, eu comentei no resumão com vocês aqui. Hoje ela já fala assim, ó, a gente vai fazer o que for necessário. A gente vai atuar na medida do necessário. Então, assim, ela dá um meio termo. Ela fala, ó, não vou me comprometer com todo o valor infinito de depósito, mas eu também não vou me limitar aos $250 mil. Isso daí trouxe um certo alívio. E os investidores, apesar da queda de ontem, eles ainda... enfim, hoje eles resolveram olhar para o copo meio cheio em relação ao que foi falado ontem na decisão de política monetária dos Estados Unidos, no sentido de que a alta de juros por lá está chegando ao fim. Inclusive, tem alguns investidores aí acreditando no possível corte este ano de juros por lá, mais para o final do ano, mesmo depois do Powell ter falado que isto não faz parte do cenário base deles lá. Mas, enfim, de qualquer forma, houve uma recuperação aí de parte da queda da Bolsa de ontem lá nos Estados Unidos. Agora, vamos vir para o Brasil e falar do nosso Brasilzão. Bom, então vamos entrar em Brasil. Para começar, eu vou falar um pouquinho do Copom ontem, tá? Ontem à noite teve a decisão da taxa de juros aqui no Brasil e pela quinta reunião consecutiva ela foi mantida inalterada, em 13,75%. E quando assim como nos Estados Unidos, né, quando
a taxa Selic ela é divulgada, um comunicado vem junto. E nesse comunicado, o Copom, ele foi bem prático, assim, bem direto. E aí ele sinalizou o seguinte, olha, a gente tem pressões inflacionárias, a gente tem motivos que fazem com que a gente acredite que a inflação vá subir no futuro, e a gente tem pressões deflacionárias, a gente tem motivos aí que pode fazer com que a inflação caia no futuro. Então vamos lá. Sobre pressões inflacionárias, a gente tem aí principalmente o fiscal do país. Primeiro, as expectativas não estão ancoradas de inflação, já fazem... Eu expliquei para vocês aqui nos indicadores econômicos sobre o Boletim Focus, que é um boletim que sai todas as segundas-feiras. Se você quiser receber esse boletim, é só você cadastrar seu e-mail no site do Banco Central. E aí lá traz as expectativas que o mercado tem em relação à inflação futura. E do início de fevereiro para cá, semanalmente, essa inflação, essa expectativa só tem aumentado. Não é por causa dessas turbulências políticas, essas brigas entre governo e Banco Central, a falta de um horizonte para o arcabouço fiscal, enfim, etc. Tudo que a gente vem comentando aqui esses dias. Então, voltando no comunicado do Copom, o Copom fala assim, olha, eu não tenho as expectativas do mercado de inflação futura ancoradas, ou seja, toda semana o mercado acha que a inflação futura vai subir mais ainda, então não posso cortar os juros por isso. Não me foi apresentado o projeto de arcabouço fiscal, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, me prometeu que apresentaria esse projeto antes dessa reunião para mostrar que o governo tem compromisso com o fiscal, tem responsabilidade com os gastos e tal. Nada foi apresentado, adiaram inclusive para abril. Então, assim, eu estou às cegas, então eu não sei qual vai ser a estratégia de gastos do governo, e se o governo gasta mais do que arrecada, isso gera um risco fiscal, tira os investidores do país, faz com que o dólar suba e isso acarreta no aumento da inflação. Tá? Então, assim, ele trouxe lá os seus motivos relacionados a pressões inflacionárias. E ele também trouxe, em contrapartida, motivos para pressões deflacionárias. Então ele falou assim, olha, a gente tem aí a queda no preço das commodities, né? Eu venho comentando com vocês que o minério de ferro vem caindo dia a dia e tal, o petróleo também. Então, se as commodities caem de preço, os produtos, teoricamente, que usam essas commodities caem também. Então, isso é uma pressão deflacionária. Além disso, também houve a reoneração dos combustíveis, que faz com que no curto prazo seja uma responsabilidade fiscal do governo, porque ele vai voltar a ter essa arrecadação nas contas dele, então isso é um ponto positivo, uma pressão deflacionária. A gente também tem um possível risco de crédito no radar aí, dada essa quebra dos bancos nos Estados Unidos, na Europa, a questão das lojas americanas aqui no Brasil. Então, assim, existe um risco de crédito no país que é uma pressão deflacionária também. Então, ele falou assim, olha, eu tenho por um lado pressões inflacionárias, eu tenho por outro pressões deflacionárias, eu não sei para que lado essa balança vai pesar, então, por enquanto, eu vou manter a taxa inalterada. Tá? Assim, traduzindo o comunicado, foi isso que o Copom falou. Então, ele falou, vou manter até que eu tenha mais indicadores, mais informações, mais dados para que lado essa balança vai tombar, se são para as pressões inflacionárias ou se são para as pressões deflacionárias, vou manter a taxa de juros inalterada. Certo? Isso foi ontem. Quando chega hoje... nossa bolsa hoje, pessoal, ela cai mais de 3%, caiu muito. E assim, lembrando que as bolsas nos Estados Unidos fecharam no positivo no dia de hoje. As da Ásia nessa madrugada fecharam no positivo no dia de hoje. As da Europa levemente negativas, mas a nossa afundou, tá? Refletindo cenário completamente interno, tá bom? Então vamos lá. Vou falando por setores, tá bom? Bom, o adiamento da apresentação do projeto de arcabouço fiscal, ele estressa o mercado, sim. Porque é como se eu falasse assim, olha, vou falar pra você, Joana, faz de conta que é a Joana. Joana, pô, legal, tô gostando dos seus projetos, eu vou investir em você, tá? Vou pôr um dinheiro aí, vou investir em você. Agora me conta, como é que você pretende fazer pra gerir esses gastos? Aí a Joana me responde assim, então, veja bem, te apresento em abril. Preciso dar uma revisada. Vou te apresentar lá em abril. Na verdade, quando eu fui apresentar para os políticos, eles não gostaram muito do texto, vão querer dar uma revisadinha, então vou deixar para abril. O investidor eu não me sinto confortável em investir na Joana. É o que está acontecendo aqui no Brasil. O adiamento da apresentação desse projeto de arcabouço fiscal deixa o investidor com o pé atrás. Tipo, eu não sei qual vai ser a estratégia de gasto do atual governo. Eu preciso saber disso para saber se eu quero investir lá ou não. Então isso pesou.
tá? Além disso, a queda das commodities, minério de ferro e petróleo, pesaram também nas nossas ações que estão relacionadas a commodity, Vale e Petrobras, principalmente, que tem um peso maior na nossa bolsa. Além disso, pessoal, a manutenção da taxa de juros em 13,75%, que é um juros alto, né? A nossa taxa Selic é alta, impacta principalmente empresas relacionadas a varejo e ao setor imobiliário. Porque, por exemplo, você com uma taxa de juros de 13,75%, nem todo mundo vai financiar a sua casa própria. Né, os juros altos aí, o dinheiro fica caro no mercado, você não necessariamente vai na Magazine Luiza fazer compras, entendeu? Então, assim, setores de varejo, o setor imobiliário sofrem com a alta de juros. E como o Banco Central Brasileiro falou que não sabe se vai ou não, que vai manter os juros e não sabe se vai cortar ou não, precisa de mais dados, esses setores sofrem com isso, então eles caem em bloco também, tá bom? Além disto, o Lula hoje criticou fortemente o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e essa briga política, ela é estressante para os investidores, eles põem o pé no freio aí também dos investimentos, tá? Então, ele sinalizou, inclusive, que está na hora do Congresso cuidar dele, cuidar do Roberto Campos Neto, ou seja, dá um jeito de tirar ele de lá, e eu até postei nos meus stories que sim, aparentemente é possível tirá-lo de lá, a depender da votação do Congresso. E tirando Roberto Campos Neto de lá, quem vai sentar naquela cadeirinha, a gente não sabe, né? E essas incertezas estressam o mercado. Lembrando que a gente já viu um cenário parecido no governo da Dilma, mas fecha parênteses. Além disso também, pessoal, o que aconteceu hoje? O que tem acontecido, na verdade? Não houve um acordo entre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, o Pacheco, sobre a tramitação como que eles vão conduzir as tramitações de medidas provisórias no Congresso. Porque um fala assim, não, vamos fazer o seguinte, as medidas provisórias passam pela Câmara, depois vai para o Senado. Aí o outro fala, não, as medidas provisórias começam pelo Senado e depois vai para a Câmara. Não, vamos fazer o seguinte, metade das medidas provisórias vai para o Senado e a outra na Câmara. Não, a Constituição não prevê isso. E esse impasse está gerando um atraso na aprovação de coisas importantes para o país. Então, hoje não houve um acordo entre os dois, esperavam um acordo entre os dois no dia de hoje e não teve. É como se fosse assim, então tá, vai começar por você aí, então quando chegar aqui eu barro. E aí isso atrasa a aprovação de projetos importantes, lembrando que o arcabouço fiscal está por vir aí, teoricamente, em abril, né? Então, este impasse entre Câmara e Congresso, entre o Pacheco e o Lira, ajudou a estressar mais ainda o mercado que já estava estressado no dia de hoje, tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente teve uma queda das nossas bolsas aí, da nossa bolsa aí de mais de 3%, um cenário completamente interno daqui do país, tá? E a gente volta com a nossa bolsa para patamares de julho do ano passado. Eu só vou recapitular bem brevemente o que estava rolando em julho do ano passado, pra vocês entenderem o cenário da bolsa em julho do ano passado. Julho do ano passado foi quando o Bolsonaro, que era o presidente da época, ele começou a adotar medidas populistas para o seu processo de eleição. Então, foi nessa época que ele começou vamos tirar os impostos dos combustíveis. Isso na época estressou muito o mercado, porque era uma arrecadação que o governo estava abrindo mão e ele ia continuar gastando igual, inclusive gastando mais. Foi na época que ele aumentou aí o Bolsa Família, que na época chamava Auxílio Brasil. Ele aumentou o valor do Auxílio Brasil, começou a dar para muito mais gente, enfim, ele começou a tomar várias medidas populistas nessa época, que foi o início do segundo semestre, para tentar aí ganhar votos no processo de eleição. Este contexto no ano passado estressou bastante a Bolsa. E hoje nós estamos vivendo um novo estresse que volta com a nossa Bolsa para o patamar daquela época. Então, só trazendo esse contexto para vocês aqui. Tá? Então, assim, nosso dólar hoje fecha com mais de 1% de alta. Nossa Bolsa hoje com mais de 3 perde os 100 mil pontos, que era um ponto emblemático. E vamos ver aí o que está por vir nos próximos dias, né? Beijo, espero que a semana de vocês esteja muito boa e amanhã tudo escritinho aí nos destaques da semana, tá bom? E se gostou do conteúdo, dá aquela curtidinha. Beijo!